baseado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 25. Os dois versículos referentes ao que vamos abordar hoje é o versículo 18 e 19. Os versículos dentro dessa meditação de hoje. O que o texto nos fala? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Temos aqui algo importante. Muitas pessoas gostam, de adorar a Deus e servir, mas é preciso qualidade na adoração e no serviço e também na cooperação relacionada ao reino de Deus, cujo objetivo é adorar a Deus e certamente auxiliar, dar socorro, atendendo assim à necessidade ou às necessidades da igreja local ou da comunidade local. Bem, hoje estou aqui fazendo essa reflexão sobre a autoria do pastor Eli Barbosa. Ele traz essa reflexão do nosso manancial de hoje, para o dia de hoje, desta terça-feira, e vamos junto com ele aprender também e assim transmitir aos amados ouvintes. O que ele traz para nós? Alguns segmentos religiosos estipulam um preço para se adquirir as bênçãos de Deus. Ainda acrescentam que para obter a redenção é preciso entregar um pouco mais, algo que na linguagem humana chamamos de gorjeta, que conforme definição do Aurélio significa gratificação por pequenos serviços. Ele abrangeu o tema Deus não precisa de gorjeta ou gorjetas. Bem, meus amados, eu gostaria de endossar a palavra do autor da meditação diária de hoje, indo mais além. Deus não precisa de gorjeta, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa dos seus bens. E muito menos Deus vai precisar da sua sobra. Há muitos que costumam dar sobra para Deus. Esse é o pior de todos, dar sobra para Deus. Deus, interessante, Deus concede o melhor para o indivíduo e dá muito mais do que ele pede. O indivíduo recebe 1000%, Deus só pede 10%. Ele fica com 90% para administrar. E mesmo assim, o indivíduo ainda dá sobra. Ele paga as contas dele, paga as dívidas, compra não sei o que, faz isso, faz aquilo outro. Aí, se sobrar, eu entrego o dízimo, eu dou oferta, eu ajudo alguém, compro uma bolsa, uma cesta básica para alguém, e assim vai, as pessoas. E é interessante que agem assim não somente o homem para com o homem, e agem assim para com Deus. Deus não precisa nada teu. Se Ele quisesse, Ele faria tudo o que você faz e muito mais além. Mas Ele deu para mim e para você a sabedoria e o poder da administração do que temos. O Salmo 24 é bem claro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é de Deus, amigo. Meu irmão, tudo é de Deus. Se você não faz nada com o que você recebe para Deus, para adorar e servir a Deus e ajudar, é uma questão sua com Deus, porque sabe, de uma hora para outra você pode não ter nada. E justamente Deus pode permitir isso acontecer. Justamente para quê? Não é vingança, que ainda não chegou o dia da vingança de Deus, Mas simplesmente para disciplinar, para mostrar que nós não temos poder nenhum
de fazer nada sem Deus, sem a ação de Deus. O autor continua dizendo: falta de compromisso genuíno e autêntico com Deus é a única razão porque muitos são atraídos e enganados por esses ensinamentos hereges. Mas não podemos agradar a Deus com gorjetas, jeitinhos e boas obras. Isso, além de tornar imperfeita a expiação de Cristo na cruz do Calvário, não contribui para que o pecador conheça o plano perfeito da salvação, reconhecendo seus pecados. A salvação se consegue, se alcança, ou o indivíduo é alcançado pelo arrependimento do homem e no atendimento de Deus ao socorro do homem por estar no pecado e se afundando no pecado. Mediante esse arrependimento, há o reconhecimento do homem do que ele faz, o que ele pode fazer, e a capacidade do ser humano não vai alcançar o objetivo de Deus, mas alcançará quando Deus tem um objetivo com o homem, tem um propósito para com o homem. E mediante isso vem o arrependimento, vem o reconhecimento de que Deus é Deus e tudo é dele, tudo pertence a ele e tudo é para ele. Inclusive você, eu, nossa alma é para Deus. Deus nos criou para que nós retornemos para ele, para que assim possamos voltar ao começo, diante de nós existirmos. E Deus nos dá essa oportunidade para que nós possamos demonstrar para Ele que nós o adoramos com sinceridade. Quando o autor fala da questão da genuidade, é uma realidade de vida real para com Deus. Ou seja, arrependimento, confissão verdadeira. Não é uma negociata. Não é uma negociata do homem, mas é a prontidão do homem entender que Deus é Senhor de tudo e de todos, Senhor da nossa vida, da tua vida. Nós viemos ao mundo porque tínhamos que vir. Viemos ao mundo porque Deus nos criou e deu a condição de nós virmos ao mundo. E fomos justamente criados para adorar a Deus. Muito bem. Vamos lá. Precisamos com ousadia anunciar que todo e qualquer esforço humano com o objetivo de alcançar as bênçãos de Deus será sempre em vão. Nossos esforços, nosso trabalho, os bens que temos, nada disso convencerá a Deus de receber esse culto, essa adoração, esse serviço. Mas sim o reconhecer. O que Deus quer de nós, reconhecimento da nossa parte. De que viemos ao mundo, fomos criados por Deus, somos sua criatura e fomos criados com um objetivo: adorar a Deus. E como o homem caiu no pecado, então agora temos a outra função. Temos um dever da adoração e temos a função. E qual é a função? Servir uns aos outros. No mundo temos ricos, pobres, grandes e pequenos, poderosos e fracos. Então todos dependem de todos. Então para isso precisamos ter o coração prontificado para atender necessidades uns dos outros. Então com isso nós adoramos a Deus e ao mesmo tempo servimos a Deus. Porque se eu te der um copo com água ou você está caindo de sede, eu estou servindo a Deus. Se eu prestar socorro a alguém, eu estou servindo a Deus, socorrendo alguém. E ao mesmo tempo estou adorando a Deus. Porque através de todas essas ações, seja servindo ou seja sendo servido, eu vou estar dizendo para Deus: muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por adorar teu nome, muito obrigado por te servir e ter essa oportunidade de prestar serviço. E agradecer por sermos administradores de tudo que Deus pôs na terra para nós desfrutarmos. Não temos nada aqui. Nem a própria alma nos pertence. O autor prossegue. A duplicata que era contra nós foi cravada na cruz. Já foi paga. Não precisamos pagar por ela.
O preço que Deus pagou para salvar o homem foi muito alto. Logo, se foi pago, não custa nada. Ao homem basta crer. Aceitar Cristo como teu Senhor e Salvador não depende de obras de espécie alguma e nem favor de nossa parte. Depende de nós reconhecer que Cristo é Deus, Cristo é Senhor, Cristo é Espírito Santo, Cristo é pessoa, Cristo é homem. O Cristo Deus homem. O reconhecimento dessa realidade e o homem se entregando ao serviço dele, à disposição de servi-lo e de adorá-lo, crendo no coração, é suficiente para ser alcançado pelo perdão de Deus. Não recebemos nenhum mérito, porque o mérito é atribuído a Cristo, dado por Deus. É Ele que é e que há de ser, como foi, é e há de ser. Sempre o mesmo Deus, e Ele no futuro final será o juiz de todos, cujo todos, que somos nós, estaremos perante o trono para a prestação de contas e o trono branco para receber os galardões, no caso os servos que adoraram em espírito e em verdade, demonstraram verdadeira conversão, ou seja, genuinidade de conversão. Muito bem. Não se iluda com promessas religiosas, como campanhas que exigem alvos valores em dinheiro, autoflagelos e romarias, porque tudo que quisermos dar para alcançar a maior de todas as bênçãos de Deus, a salvação, não passa de gorjetas, e elas não conseguem fazer absolutamente nada neste sentido. O preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. Eu, você, ninguém precisa fazer nada de sacrifício. O único sacrifício é reconhecer que somos pecadores, e fomos criados para adorar a Deus. E uma vez sofremos a queda do pecado, nasce a necessidade de arrependimento, de reconhecimento que somos pecadores, reconhecer que fazemos parte de que todos pecaram e estamos distantes da glória de Deus. Então é arrependimento, reconhecimento, confissão e entrega para adoração a Deus e servir ao Senhor. Para isso, basta crer, como diz o autor, basta crer. É só crer e admitir que dependemos de Deus e que Ele é único, absoluto, mais ninguém. Ele não pede esse tipo de sacrifício. O único sacrifício é reconhecer que somos pecadores, temos consciência disso e a necessidade de arrependimento e confissão. Deus nos abençoe, nos fortaleça e até o próximo momento de reflexão. Conclui pensando o seguinte: você só precisa crer. A dívida foi paga na cruz. Foi o preço. Sem dinheiro, sem preço, sem vinho, sem leite. Graça. Basta crer. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui entregando a nossa vida para o Teu serviço, para a adoração ao Teu nome. E intercedemos por aqueles outros que ainda não reconheceram isso. Te rogamos para que o Senhor fale os seus corações e esperamos em Ti que sejam encontrados e assim tendo reconciliação para contigo, uma vez que estamos, muitos de nós, afastados da Tua presença. Te rogamos Tua graça e aí o Teu favor, nós que somos os Teus servos, cada dia possamos demonstrar a Ti a nossa adoração e queremos demonstrar que nós Te amamos. Oramos no nome de Jesus, agradecidos. Amém. E graças a Deus, o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça.